Brasil, olá você aí de casa! Temos mais um vídeo sobre o Oscar, a temporada de premiações aí está acontecendo, os filmes indicados estão saindo no cinema, né, nos streams, então tá bem naquele momento. Mas hoje eu trouxe um vídeo diferente, que hoje eu vou falar um pouco das polêmicas que já aconteceram no Oscar ao longo dos anos. Então se você gosta de vitórias injustas, boicote dos votantes, discursos polêmicos dos vencedores, este vídeo é pra você, porque eu vou contar 8 casos que entraram na história do cinema de tanto bafo, de tanta polêmica que causaram. Então, com vocês, as maiores tretas do Oscar. Em 2005, o Ang Lee lançou O Segredo de Brokeback Mountain, que é estrelado pelo Heath Ledger e pelo Jake Gyllenhaal. É um filme que é um romance entre dois cowboys, né? Foi um filme super aclamado pela crítica até hoje. É considerado um dos melhores filmes LGBTQIAP+, enfim, o filme é bem bonito mesmo. Mas vocês já imaginam como era o corpo de votantes do Oscar daquela época. Se hoje em dia a maioria já é homem branco, mais velho, imagina 15 anos atrás. Resultado, o filme foi boicotado por parte da academia. O Heath Ledger foi indicado a melhor ator, mas ele se recusou a comparecer à premiação porque foi avisado que teriam piadas homofóbicas sobre o romance dentro do filme, né? Então, quando rolou o Oscar em 2006, o filme ainda tinha reunido umas forças, assim, pra ganhar os prêmios de melhor diretor pro Ang Lee, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora. Aí, na hora de melhor filme, que todo mundo já tava, assim, finalmente um filme gay, né, tal, o Oscar foi pra o filme Crash, do diretor Paul Higgins, que até hoje é considerado um dos piores filmes a ganhar melhor filme no Oscar, se não o pior. O filme foi bem criticado por tratar questões sérias de violência e preconceito de uma maneira muito rasa e até apelativa. E aí, depois disso, começaram a sair várias matérias sobre como Brokeback Mountain estava sendo boicotado pelos membros mais conservadores, né, da academia. Era dito que eles podiam até dar outros prêmios, mas melhor filme eles não iam dar. Em 2015, o Hollywood Reporter fez uma enquete com centenas de membros da academia e pediu para eles votarem novamente em antigas decisões polêmicas e tal. E na enquete, Brokeback ganhou. Então, realmente, esse negócio aí do Crash, ninguém entendeu. No mesmo ano, o diretor, o Paul Higgins, de Crash, ele deu uma entrevista dizendo que ele não achava Crash o melhor indicado daquele ano e que se ele fosse votante do Oscar, ele não teria votado no próprio filme dele. Agora, uma história bem boa pra gente destacar aqui é que nem sempre o que o Oscar decide é o certo, né? Ou é a palavra final, né? Prova disso é que um dos maiores diretores da história, o Alfred Hitchcock, nunca levou um Oscar de melhor diretor. O Hitchcock era britânico e ele começou a fazer filmes lá na Inglaterra. Então, no fim dos anos 30, ele foi abordado pelo produtor David Selznick, que, só pra vocês terem ideia, ele foi o produtor de O Vento Levou. O Selznick convenceu o Hitchcock a se mudar para os Estados Unidos e lá ele dirigiu seu primeiro filme americano, que é Rebecca, a Mulher Inesquecível. O filme recebeu várias indicações ao Oscar, incluindo melhor diretor e filme. O Hitchcock, ele queria tanto essa estátua, gente, que ele nem foi na premiação, porque ele ficou muito nervoso, ficou em casa, ouvindo no rádio, esperando a transmissão, né, falar. Ele realmente passou mal, sabe? Ele queria muito, sei lá, ele deve ter dado dor de barriga. E ele ficou em casa. E Rebecca acabou levando o prêmio de melhor filme, o prêmio pro Selznick, né, que era o produtor. Então, o Hitchcock mesmo nunca levou, não ganhou o Oscar de melhor diretor. E o Hitchcock ficou muito pistola, porque ele e o Selznick, eles não se deram muito bem nas gravações, então eles tretaram um monte. O Selznick não deixava ele fazer a direção do jeito dele, que é mais autoral, né, porque o cara achou que ele queria uma coisa mais mainstream, né. E depois disso, o Hitchcock ficou com ranço da academia. Nos anos seguintes, ele até recebeu outras indicações, mas ele nunca ganhou. Foi só em 68, quase 30 anos depois, que ele ganhou um Oscar honorário pela carreira. Quando anunciaram o prêmio, foi com aquele todo discurso, né, ai, porque ele é muito importante pra indústria, não, textão. E na hora que chamaram o Hitchcock no palco, né, o Oscar que ele tanto queria esses anos todos, ele foi andando bem calmamente, pegou a estátua, falou no microfone, obrigado, e saiu. Thank you. O Robert Wise, que era o apresentador do prêmio, ele começou a rir de nervoso e acompanhou ele pra fora do palco. 10 de 10, Hitchcock. E falando de discursos polêmicos, vamos falar de um que foi um pouco mais comprido do que o do Hitchcock, que é o Michael Moore, na edição de 2003. Ele ganhou o Oscar de melhor documentário pelo filme Tiros em Columbine, que até hoje é um doc meio polêmico, assim, porque ele pega o massacre em Columbine como gancho pra falar
sobre a facilidade do armamento nos Estados Unidos, a violência no país. Então, teve muita repercussão, né? Não foi nenhuma surpresa quando ganhou o prêmio de melhor documentário. Então, quando foi anunciado o vencedor, que era o diretor Michael Moore, ele chamou pra subir com ele no palco todos os outros competidores da categoria de melhor documentário. E na hora do discurso, ele começou a descascar o presidente da época, que era o Bush. Naquela época, fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que tinha acontecido o 11 de setembro. Então, o presidente Bush tava meio que naquela época que começou a invadir o Iraque. Então, o Michael Moore fez um discurso falando que nós estamos aqui no palco porque nós gostamos de não ficção, né, de documentário. Mas a gente tá vivendo um período ficcional, com uma eleição ficcional que elegeu um presidente ficcional. E ele começou a meter o pau, começou a dizer que estavam mandando homens pra guerra por motivos ficcionais e gritou várias vezes que tinha vergonha do Bush. E aí, foi muito louco a reação, assim, porque teve gente que tava aplaudindo, teve gente que tava vaiando, tipo, né, quem apoiava, quem não apoiava, só que, assim, foi muito aquela cara de o que está acontecendo, sabe? A próxima treta acho que tá mais fresca na mente de vocês aí, porque foi em 2017, quando rolou aquele problema... Para, o Mikkel tá me mordendo. Rolou aquela treta La La Land e Moonlight, que acabou sendo uma grande vergonha ali, né? E realmente tava muito acirrada a disputa entre esses dois filmes, né? Era o que o pessoal tava mais falando. Eram filmes completamente diferentes, mas os dois filmes estavam muito aclamados, né? Então, o que rolou, se você não lembra? Na hora do discurso, os atores Warren Beatty e a Faye Dunaway estavam falando lá o texto e tal, e aí o Beatty abriu o envelope com o nome do vencedor, só que ele ficou um tempão olhando, ele ficou meio bugado. E aí ele mostrou pra Faye. Só que a Faye achou que ele tava, tipo, fazendo piada, sei lá, porque ele tava demorando demais, né? Então ela pegou o envelope, olhou e falou, La La Land. E aí, né, o elenco de La La Land subiu no palco, aquela coisa, os produtores começaram a fazer discurso e tal. E enquanto tava rolando os discursos, um cara da produção do Oscar chegou correndo no palco e começou a checar o envelope e falar com as pessoas ali do palco. E ele tava com outro envelope na mão. E aí que o produtor de La La Land, o Jordan Horowitz, foi pro microfone e falou: teve um engano, Moonlight, vocês ganharam o melhor filme. Ó, tô até arrepiada. E aí o Horowitz mostrou pras câmeras o envelope certo, todo mundo ficou passado, e a galera de Moonlight subiu no palco, a galera de La La Land desceu, ficou aquele climão, e enfim... O que rolou é que no envelope tava escrito Emma Stone La La Land. Ele tava com o envelope errado, né? Ele tava com uma réplica do envelope de melhor atriz. Então, tava escrito Emma Stone em cima, ele olhou e falou, pera, tá estranho isso. Mas aí a Faye olhou e falou, La La Land, bora. Entendeu? O que rolou foi que a empresa responsável pelos envelopes, a PricewaterhouseCoopers, ela fazia 2 envelopes para cada categoria, um principal e um reserva. Imagina, se acontece algum problema, lá na hora tem que ter um reserva, certo? Só que de alguma maneira o envelope reserva de melhor atriz foi parar na mão dos apresentadores que estavam no palco. Então isso foi assim um bafo para a empresa. Repercutiu muito negativamente pra eles, né? Teve que ter aquela gestão de crise, comunicado pedindo desculpas. Enfim, deu tudo errado, mas eles continuaram trabalhando com a academia depois que a poeira baixou. E talvez esse seja o pior vexame da história do Oscar. Não sei se vocês concordam, até porque foi da própria produção do Oscar. E já que a gente tá numa recente, vamos contar uma mais recente ainda, que foi ano passado, o Oscar de 2021. O Chadwick Boseman, ele infelizmente faleceu de câncer em 2020, mas ele tava muito cotado pra ganhar melhor ator pelo filme A Voz Suprema do Blues. O Steven Soderbergh, ele é um diretor super famoso e ele que idealizou todo o Oscar de 2021, direção e tal, e ele resolveu inverter algumas categorias. Então ele colocou melhor ator por último, depois de melhor filme. Então o que ele e provavelmente todo mundo tava esperando? Que o Chadwick ia ganhar e a viúva dele ia subir no palco, fazer um discurso, ia terminar a cerimônia naquele auge da emoção. Só que na hora do anúncio, quem ganhou foi o Anthony Hopkins, pelo filme Meu Pai. Só que o Anthony nem estava na cerimônia, porque ele já era idoso, Covid, pandemia, sabe? Então, o Anthony Hopkins não tava. Então, a cerimônia acabou sem discurso nenhum, porque o Joaquin Phoenix anunciou lá o melhor ator e falou, aceitamos esse prêmio em nome do Anthony Hopkins. E é isso, pessoal. Isso acabou gerando uma certa polêmica, porque, pô, o Soderbergh não tinha se preparado pra essa, né, pra que isso acontecesse, né, do Chadwick não ganhar. Ou ainda, por que ele mudou a categoria pra, sei lá, capitalizar em cima da morte do cara, sabe? Tipo,
ficou um negócio esquisito. Agora vamos voltar no tempo. Lá em 1939 foi lançado E o Vento Levou, e vocês já estão cansados de saber que esse é um dos maiores clássicos da história. Então não é surpresa que o filme dominou o Oscar dos anos seguintes. Ele ganhou melhor filme, diretor, roteiro e foi-te embora. Mas o filme também teve um feito histórico, porque a atriz Hattie McDaniel, que interpreta a Mammy, ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante. E foi a primeira vez na história que uma pessoa negra foi indicada ao Oscar, independente do gênero, categoria, foi a primeira vez. E isso gerou muita raiva nas pessoas racistas, que acharam isso um absurdo. Ao mesmo tempo que gerou uma polêmica na própria comunidade negra, porque muitos ficaram felizes, né, pelo reconhecimento da atriz, e outros ficaram tristes, porque acharam que ela estava ajudando a reforçar um sistema no qual o negro só pode fazer sucesso num papel que era o papel de uma empregada, né? Uma empregada estereotipada, aquela coisa. Então, polêmica, né? Então, de qualquer modo, o alvoroço foi tanto que a Hattie precisou de uma equipe acompanhando ela na cerimônia e na hora de ir embora. E não é porque ela foi indicada, tal, que ela foi tratada com respeito, não. Ela precisou de uma permissão especial pra entrar no prédio. E eu tô arrepiada de ódio. Ela teve que sentar lá no fundo do salão, isolada. E, gente, ó, eu tô arrepiada. E ela ganhou o Oscar. Mas, assim, não permitiram que ela saísse na foto dos vencedores. É muito triste, porque até hoje o Oscar ainda é racista, né? Tem muitas coisas racistas. A gente lembra do Oscar So White, né? Que o Chris Rock até fez piada, cutucando essas questões lá no prêmio de 2016. Ele falou, né? Tô no Oscar, conhecido também como prêmio pros brancos, né? Então, é bem triste essa história da Hattie, apesar dela ter ganhado, né? É tudo bizarro. Ao todo, até a edição de 2020, o Oscar já entregou mais de 3.100 estatuetas e aproximadamente só 5% delas foram dadas para pessoas não brancas. Uma outra coisa que acontece de vez em quando é uma pessoa ganhar o Oscar e não ir na cerimônia, né? Que nem foi o caso do Hopkins, o Woody Allen, por exemplo, ele nunca vai, porque ele não curte essa ideia de ser validado por uma premiação, enfim. Mas a recusa mais aleatória e talvez mais icônica foi do Marlon Brando, talvez vocês já tenham visto essa história também, que em 73 ele ganhou pelo melhor ator de Poderoso Chefão, que foi super merecido. Só que ele não foi. Ao invés disso, na hora do discurso, quem apareceu como representante dele foi uma moça indígena nativa-americana chamada Sachin Little Feather. E, na verdade, ela era uma atriz de ascendência indígena e ela agia como militante contra o preconceito que os indígenas sofrem nos Estados Unidos. E o Marlon Brando estava virando simpatizante da causa, então, quando ele percebeu que ele tinha chances de ganhar e tal, ele boicotou o Oscar e mandou a Sachin para discursar a respeito disso, dos indígenas. E foi meio do nada, porque ele apoiava publicamente e tudo mais, mas ele não era super, sabe, não é que nem a Jane Fonda, sabe, que passou a vida inteira lutando pelas causas, né? Ele meio que só falou assim, é ruim o tratamento dos indígenas aí, faz um discurso aí, sabe? Foi uma coisa meio estranha. Na hora ninguém entendeu o que tava acontecendo. E quando a Sachin subiu no palco, os apresentadores lá tentaram dar a estátua pra ela e ela recusou. E aí ela começou a discursar, falou que o Marlon Brando escreveu um discurso de 4 páginas, mas não ia dar pra ela ler por causa do tempo e nananã, mas depois ela leu o texto inteiro pra imprensa lá no final, sabe? Então, nesse tempo que ela teve ali 1 minuto de palco, ela falou sobre como a representação dos indígenas nativos americanos era problemática nos filmes, nas séries, e que por causa disso o Marlon Brando não podia aceitar. Que ela tem razão, né? É um ponto interessante, mas assim, foi um caos. O discurso foi aplaudido, foi vaiado, gerou um burburinho na mídia sobre as questões indígenas, o que é super bom, mas ao mesmo tempo, o que o Marlon Brando tem a ver com isso? Foi um negócio super aleatório, sabe? E alguns anos depois, a Sachin contou em entrevistas que esse momento aí fez ela ser odiada em Hollywood. Ela recebeu ameaças de pessoas poderosíssimas que queriam acabar com as pessoas indígenas. E agora, vamos falar do Brasil, né? Essa aqui é aquela que dá ódio em todo brasileiro, fã de cinema, né? A esnobada da Fernanda Montenegro. Tudo começou em 98, quando lançou o filme Shakespeare Apaixonado, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tava lançando Central do Brasil, que é considerado um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Recomendo muito se você ainda não assistiu. E a atuação da Fernanda Montenegro, ela foi muito elogiada, e ela conseguiu chegar no circuito de críticos dos Estados Unidos e tal, então ela foi a primeira atriz brasileira a ser indicada a um Oscar. Só que tinha um problema, que vocês conhecem esse nome, que é o Harvey Weinstein, aquele produtor que assediou várias atrizes e tal, lembra dele? Hoje ele tá preso, mas naquela época tava no auge do poder dele. E ele era produtor de Shakespeare Apaixonado, então ele meio que inventou
o jeito que a gente vê hoje em dia de se fazer as campanhas pro Oscar, né? Então, antigamente já rolavam uns lobbies e tal, mas era mais suave. E o Weinstein veio com uma estratégia mais agressiva de marketing, oferecendo vários jantares, evento pros membros da academia irem, sabe? Teve um evento que a galera foi recebida pela Hillary Clinton. O cara até contratou uma central de telemarketing pra ficar ligando pros membros da academia pedindo pra votar em Shakespeare Apaixonado. Tipo, olha o nível. Por isso que eu falo que o resultado do Oscar nem sempre é, né, diz tudo. E aí, Shakespeare ganhou o melhor filme e a Gwyneth ganhou como melhor atriz. E aí virou o Oscar mais traumático pra nós brasileiros, né? E o problema nem só a Fernanda Montenegro, né, perder, porque tinham muitas outras atrizes boas ali. Tinha a Meryl Streep, a Cate Blanchett, foi polêmico, né? Todas essas mulherões, todas elas perdendo pra Gwyneth naquele filme específico, sabe? Enfim, em 2020, a Glenn Close, outra maravilhosa que nunca ganhou o Oscar, tava dando uma entrevista sobre premiações e tal, e ela falou que ela nunca entendeu como a Gwyneth podia ter ganho da Fernanda Montenegro. Em março de 2021, a Gwyneth, deu uma entrevista dizendo que foi um período horrível da vida dela, porque ela já tinha síndrome de impostora, então ela achava que ela não merecia ganhar, e depois que ela ganhou, um monte de gente, um monte de paparazzi indo em cima dela, ela falou que ficou 3 semanas trancada em casa, se sentindo uma fraude, com medo das pessoas odiarem ela, sabe? Que é muito triste, né? Porque por mais que possa ter sido injusto, nada justifica atacar a pessoa, né? Não foi culpa dela, né? Enfim. E por último, mas não menos importante, uma das maiores tretas da história do cinema, e não é só do Oscar. A gente tá falando aqui das 2 atrizes mais famosas da era de ouro de Hollywood, que são a Bette Davis e a Joan Crawford. A Bette, ela sempre foi muito conhecida por ser muito séria, muito focada no set. Já a Joan foi uma celebridade no sentido de carisma, sabe? Ela adorava ali os bastidores, conversar, fofocar. E as duas eram muito comparadas, porque elas estavam na mesma faixa etária e faziam sucesso na mesma época, ali nos anos 30 e 40. Mas, como vocês sabem, né, quando as atrizes vão ficando mais velhas, em Hollywood, eles vão dispensando as mulheres. Então, nos anos 60, quando as duas já estavam com mais de 50 anos, a Joan teve a ideia de protagonizar uma adaptação do filme O Que Terá Acontecido a Baby Jane, e propôs que a Bette Davis fizesse a outra protagonista. Mas foi um inferno no set, porque elas não se bicavam de jeito nenhum. Tinha uma cena que a personagem da Betty chutava a personagem da Joan, e a Betty chutou forte real de propósito. E no fim, a Bette foi indicada ao Oscar de melhor atriz e a Joan ficou com muita raiva, porque a ideia do filme tinha sido dela. Então, o que ela fez? Ela ligou para as outras atrizes que estavam competindo e se ofereceu para receber o prêmio no lugar delas, caso elas não pudessem. E, gente, não é que deu certo? No Oscar de 63, a Anne Bancroft levou melhor atriz, mas ela não pôde estar no dia, então a Joan foi lá, subiu no palco, pegou a estátua e fez o discurso por ela. E depois ela ainda pegou uma sala privada lá pra fazer uma festa de vitória. E isso deixou a Bette enfurecida. Ela falou que se ela tivesse ganho o Oscar, ia ter sido melhor pro filme. Então, e óbvio que ia ser melhor pra Joan também. E elas se odiaram pro resto da vida. A Joan morreu primeiro, aos 73 anos. E dizem por aí que quando ela morreu, a Bette falou que não se deve nunca dizer coisas ruins sobre os mortos, apenas coisas boas. Então, Joan Crawford está morta e isso é bom. Mas não tem nenhuma confirmação que ela realmente disse isso, virou uma lenda, né, e tal. E se você quiser saber mais dessa história, tem uma minissérie do Ryan Murphy chamada Feud, que é toda sobre a rivalidade dessas duas, inclusive mostra esse momento bafônico do Oscar aí. A série tá disponível no Star Plus pra quem quiser. Então é isso, coloca aí nos comentários qual bafo você achou mais divertido e se tem algum outro bafo que você lembra, conta aí nos comentários também. Um beijo, tchau!